Mateus capítulo 7, a gente vai ler do verso 7 até o verso 11, tá bom? Acompanha comigo a leitura, por favor. Mateus 7, do verso 7 até o verso 11. A palavra de Deus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Esse é o título da nossa mensagem. Incomparável. Incomparável. Pastor, por que o senhor começou falando sobre Aladim? Porque eu lembro de Aladim quando eu leio esses versículos. Pedi e dar-se-vos-á. Puxa, que legal. Faço meus 3 pedidos. Pedi e dar-se-vos-á. E aí o outro versículo então, pois todo que pede recebe. Uau, né? Parece que eu estou assistindo o filminho do Aladim. Mas não é assim que muitos pensam? Que esse versículo é como se fosse a lâmpada do Aladim? Estou dizendo, Jesus não mente, Jesus não falha. Se ele disse pedi e dar-se-vos-á, eu vou sair pedindo, não é? Pois ele diz, pois todo o que pede recebe. É maravilhoso demais. É ou não é? O que nós vimos até aqui no capítulo 7? Nós começamos vendo o capítulo 7 falando sobre julgamento. Saber julgar, ter discernimento, não julgar pela carne. Nós vimos sobre a importância de você tirar primeiro o argueiro do seu olho, para depois querer a trave do olho do seu irmão. Ou seja, trata o seu pecado primeiro, para você poder ter discernimento para lidar com o pecado do seu irmão. Nós vimos a importância de não dar aos cães as coisas santas, tá? As nossas pérolas aos porcos. Nós aprendemos isso esses dias. Mas de verdade, quem é sábio para essas coisas? Quem é sábio para não julgar segundo a carne? Quem é sábio para ter o discernimento, para lidar primeiro com o seu pecado, para depois querer lidar com o pecado do irmão? Quem é sábio para não dar aos cães, não desperdiçar nossa vida, não jogar fora aquilo que tem valor para Deus? Quem é sábio para não fazer isso? Para não trocar as coisas santas pelas bijuterias desse mundo? Quem é sábio? Quem tem discernimento para isso? Nós precisamos de sabedoria para isso, para fazer o que ele tem dito até aqui. Por isso que ele chega aqui e fala isso, fala para pedir, para buscar. Precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento. Isso é muito sério. Julgamentos mal feitos, atitudes erradas na hora de tratar, de julgar, desperdiçar coisas importantes para Deus. Você tem um exemplo aquele dia, você tem o exemplo da virgindade, algo santo, que hoje em dia é jogado aos cães. Virgindade ninguém leva mais a sério, vida pura. Não é verdade? Casamento, tenta, se der certo você larga, né? Não é algo mais santo. O mundo jogou essas coisas santas aos cães, aos porcos. E nós estamos fazendo a mesma coisa, desperdiçando a nossa vida, nossos talentos, nossas oportunidades, jogando tudo pro lixo. Então como que a gente faz para ter discernimento, sabedoria? Peça sabedoria, peça, busca. Deus é aquele que dá sabedoria, Deus é aquele que dá discernimento. O que nós temos que fazer é pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater, e Deus concederá a sabedoria que precisamos. Não é isso que diz Tiago? Tiago 1, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós, ou seja, qualquer um de nós, necessita de sabedoria, eu necessito. Ele diz, peça a Deus, pedir, que a todos dá liberalmente. Olha só, pede para Deus,
que aos preferidos dele dá. Não, ele diz a todos. A todos que pedem ele dá liberalmente. E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Mas a continuação do versículo: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Precisamos de sabedoria. E Deus diz para a gente que tem que fazer é pedir. Busca a sabedoria do Senhor. Busque, mas busque com fé, pois Deus não se agrada quando não fazemos com fé. É o que o verso diz aqui. Peça, porém, com fé. Em Hebreus 11, 6 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar o nosso Deus se faltar fé. Fé nas nossas orações, fé nos nossos pedidos, como diz Tiago aqui. Pedir com fé. Meus queridos, entenda uma coisa. Deus concede aquilo que Ele exige. Não esqueça isso. Deus concede aquilo que Ele exige. Porque Ele não podia pedir algo para nós que nós não podemos dar. Pense em alguém que não tem braços. Você pode exigir um abraço dele? Pode? Não. Você só pode exigir o que Ele pode dar. E Deus tem muitas exigências na sua palavra. Tem ou não tem? Tem muitos mandamentos, muitas ordens. Deus concede aquilo que Ele exige. O que nós temos que fazer? Mateus 7,7, pedir, buscar, bater, ir atrás, ter interesse verdadeiro. Deus, o Senhor me manda amar o meu irmão, e eu não consigo amar aquele miserável, o que ele fez para mim eu não consigo esquecer, mas Deus me manda amar, e a novidade que não é para ser novidade, Deus concede aquilo que Ele exige. Ele nos manda amar, mas Romanos nos diz: pois o amor de Deus é derramado em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos manda amar os nossos inimigos, Ele dá esse amor. Ele nos manda ter fé, Ele nos manda ter sabedoria. Deus nos manda viver em santidade, ter santidade de vida. E aí você vê lá em Tiago mesmo, o que Tiago diz? Pois todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há alteração, nem sombra de mudança. Tudo que nós precisamos, tudo que é bom, todo dom perfeito vem do próprio Deus. O que nós precisamos para servir a Deus, Ele diz: busque, peça, clame. As ferramentas que você precisa para trabalhar na minha obra, para servir, eu tenho para dar. Eu concedo aquilo que eu exijo. Olha que bênção. Todo dom perfeito, santidade, retidão, fidelidade. Puxa, Senhor, me dá paciência. Deus te dá paciência. Busque a paciência no Senhor. Deus concede aquilo que Ele exige. Basta nos buscar nele a graça que nós tanto precisamos. Basta nos pedir insistentemente, buscar. Sabe quando aquela pessoa pede, insiste. Aí você vai. Com Deus não é muito diferente, não. Pedir com insistência, nós veremos isso mais para frente. Como eu disse, alguns pensam que esses versos, eu falei brincando, tá? Quando eu disse que eu pensava assim, que esses versos é como se fosse Aladim, a lâmpada de Aladim. Vou pedir, está dizendo, basta pedir, né? E todo que pede recebe, então vamos lá. Cadê minha lista de pedidos? Está aqui, né? Aquela lista enorme. Aí você começa, né? Meus queridos, alguns pensam que esses versos são uma espécie de gênio da lâmpada para atender os nossos desejos e caprichos. É certo que Deus sabe dar, olha só, Deus sabe dar melhor do que nós sabemos pedir. Isso com certeza. Ele corrige os nossos pedidos tolos, porque nós fazemos pedidos tolos para Deus. Nós lemos um verso desse, então vamos lá, Deus. Em primeiro lugar, já sei, eu quero outra, e aí começa, né? Esse nariz é muito grande, Deus, eu quero, né? Meu cabelo tem que ser mais lisinho, Deus, né? E começa. É errado pedir essas coisas? É que não é essa a intenção.
Deus não está aqui para atender os nossos caprichos. Não está. Por isso que a gente não consegue entender esse verso. Como diz Paulo em Romanos 8:26, nós não sabemos orar como convém. Não é verdade? Também o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém. Romanos 8:26. Nós não sabemos orar. O problema não é Deus, é nós que não sabemos pedir, não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Interessante é que a afirmação que ele faz no verso 8, pois todo o que pede recebe, é extraordinária essa afirmação. É extraordinária. Ele poderia ter dito assim, vê se você concorda comigo. Pois muitos que pedem, recebem. Poxa Deus, muitos. Poderia ser, pois alguns que pedem, recebem. Você fala, alguns, né, os mais espirituais, os que são crentes há mais tempo, talvez, né? Mas não está escrito isso. Nem se tivesse escrito, pois a maioria que pede, recebe, faria bom. A maioria, quem sabe eu me incluo nessa maioria. Mas olha o que está escrito aqui. Todo. Mas sabe como que a gente lê? A gente lê todo, mas na nossa mente é alguns. Mas alguns que pedem, recebem. É isso que na nossa mente vem. Você fala, imagina pastor, na minha mente vem todo. Não vem. Vem alguns. Você não consegue crer nesse verso. Não pode ser. Não pode ser verdade. Porque se for todo que pede, recebe, esse todo aqui pode incluir eu. Um Zé Ninguém igual eu. Não é? Fala a verdade. Tudo que você já pediu a Deus, você já recebeu? Fala a verdade. Você sabe que não, né? Nós não temos recebido tudo que nós temos pedido a Deus. Então aí você olha para esse verso e fala, não, esse todo aqui deve ser todo apóstolo, talvez. Né? Deve ser todo evangelista. Todo pastor, só pode ser. Na sua cabeça você não consegue acreditar que esse versículo é para você. Você não consegue. Você lê, não, mas de alguma forma tem algum segredo aqui. Tem alguma fórmula mágica aqui, né? Algum enigma que eu não estou conseguindo entender, mas eu sei que o pastor vai explicar e eu vou entender esse enigma que tem aqui. Então como que a gente fica? Porque se nem tudo que a gente pede, a gente tem recebido. Vamos falar a verdade, muita coisa a gente tem pedido, não tem recebido. Como que a gente fica? Será que Jesus exagerou? Mas pode ter exagerado, né? Será que ele errou? Será que traduziu errado? Isso pode acontecer também, né? Os tradutores. E aí? Não. Tudo que Jesus disse se cumpre. Ele é fiel em cada palavra. Então como que a gente explica esse versículo? Se nós não temos recebido tudo que a gente pede? Sendo honestos. Primeiro lugar, analise direito o versículo. Para começar. Aqui diz, pois todo, de novo pastor, todo, nós, qualquer um de nós, todo o que pede recebe. Mas aqui não diz, tudo o que se pede recebe. Aqui não diz, tudo o que se pede recebe. Não. Ele disse todo. Todos nós recebemos do Senhor algo que temos pedido. É verdade ou não é? Isso eu tenho certeza. Todos nós, sem exceção. Todos. Mas não significa que temos recebido tudo o que temos pedido. Ele não prometeu isso. Ele prometeu que todos seriam atendidos. Todos teriam a sua vez. Ninguém é esquecido ou ignorado por Deus. Todo. De novo, se você não entendeu, ele não está dizendo que tudo que a gente pedir ele vai dar. Ele diz que toda pessoa que clamar a ele vai receber. Isso nos remete de novo ao verso de Romanos 8:26. A gente não sabe pedir direito, por isso que nem tudo que a gente pede a gente recebe. A gente não sabe como pedir, irmãos. Não sabe como orar, o verso diz. Não sabemos orar como convém. Não temos sabedoria, precisamos pedir isso a Deus.
Todos somos atendidos por Deus, mas não em tudo, pois nem tudo que pedimos está correto, nem tudo que pedimos está dentro da vontade de Deus. 1 João, vou ler aqui para vocês. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não foi esse versículo que nós lemos no começo da mensagem? Cadê? Aqui apareceu. Pois esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pedimos alguma coisa, olha a continuação do verso, segundo a sua vontade. Por isso que nem tudo que a gente pede a gente recebe, porque nem tudo que a gente pede está de acordo com a vontade de Deus. Então, antes da gente duvidar do que está aqui, lembre-se disso. Aqui não está escrito tudo, aqui está escrito todo. Todo. O que nos leva ao segundo ponto, do porquê que a gente não consegue entender esse verso. Para você entender esse verso, você precisa continuar a leitura. Olha do verso 9 ao verso 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sobre o que os versos 9 a 11 estão falando? Relacionamento pai e filho. Lembra que nós estamos lendo o Sermão do Monte? E a característica principal que a gente percebe do Sermão do Monte é ele fazer um contraste entre a forma de agir e de crer dos fariseus e a forma de agir e de crer dos filhos de Deus, os cristãos. Há um contraste. Há um contraste aqui. Nunca esqueça disso quando você lê esse sermão maravilhoso. E esta que é a chave para entender esses versículos. O relacionamento pai e filho. Pai e filho. Jesus está nos inserindo aqui num novo contexto, muito diferente do relacionamento frio e mecânico que os fariseus tinham. Jesus mostra aos seus discípulos que agora eles têm um relacionamento filial com o Pai Celeste. Não é o que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Deus agora é nosso Pai. É por isso que quando Jesus foi ensinar a orar, ele ensinou a oração como? Vós orareis assim: Deus magnífico, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi assim que ele ensinou? Ele ensinou Pai Nosso. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Está aqui dentro desse sermão. A gente está no capítulo 7, ele ensinou isso no capítulo 6. Relacionamento pai e filho. Agora somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Por causa disso, meus queridos irmãos, a forma, a atitude, a intenção, as palavras, a sinceridade, as motivações ao orarmos serão diferentes. Serão diferentes. Afinal, estamos pedindo ao nosso Pai Celeste. Pai Celeste. O Pai perfeito. O Pai de amor e de graça. Nem todo mundo teve o privilégio de ser criado por um Pai maravilhoso, um Pai bom, um Pai atencioso, um Pai cuidadoso, um Pai dedicado, um Pai que se preocupa de verdade, um Pai que ama, que se sacrifica. Infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio. Há muitos maus pais por aí, infelizmente. Muitos que não deviam nem ser chamados de pais. Só sabem fazer filhos, mas não são homens para criá-los. Mas nós temos um Pai perfeito, um Pai santo, um Pai que nunca esquece de cada um de nós. Pai e mãe consegue esquecer o nome dos filhos? Consegue esquecer a data de aniversário? Não consegue. Consegue esquecer do rosto do filho? Não consegue.
Consegue deixar de pensar no filho? Consegue deixar de se preocupar com o filho? Não consegue. E Jesus está nos ensinando que Deus nos trata como filhos. Agora nós somos seus filhos. Há um ditado no mundo aí que as pessoas falam, né? Eu também sou filho de Deus, então quem disse que você também é filho de Deus? Segundo Jesus Cristo, né, no Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Paulo nos ensina em Romanos que nós somos adotados na família de Deus. Olha que privilégio. Que privilégio! Mas a verdade é que muitos crentes, meus queridos irmãos, muitas vezes não vivem essa verdade. Não vivem no relacionamento pai e filho com o nosso Pai Celestial. É estranho, mas há uma certa desconfiança, há um certo medo, há um certo receio de se aproximar do Pai. Em momentos em que eu estava em dias da minha vida de muita irritação, em que eu estava frio com Deus, em que eu estava em casa, eu estava aquela pessoa insuportável, meus filhos tinham receio de se aproximar de mim. Receio, medo. E você cai em si e fala: meu próprio filho está com medo de chegar até mim para conversar. O que eu estou fazendo? Olha a minha atitude, que feia, que brusca, que rude, jeito de falar, grosso, estúpido. O filho nunca pode ter receio de se aproximar do pai. Mas é o que acontece, meus queridos irmãos. Receio, uma desconfiança. Aí eu vou chegar para Deus. Como será que Ele está me vendo? Será que Ele me aceita? Acho que Ele vai lembrar do pecado de ontem. E agora eu falo. Tem aquela questão. Eu não li a Bíblia hoje. Mas será que eu falo com Deus? Tem aquele receio. Eu vou pedir alguma coisa para Ele. Ele vai jogar na minha cara. Você não orou ontem, agora vai pedir alguma coisa hoje? Tem gente que pensa que chega diante de Deus assim, com esse receio. Não há aquela alegria, aquele prazer, aquele amor genuíno de se aproximar do Pai. Existe um distanciamento. Eu não sei explicar, é uma frieza. Acho que frieza é a palavra certa. Não há intimidade, não existe aquele desejo de estar perto. Como eu queria poder estar perto do meu pai. Queria que ele estivesse vivo para eu dar um último abraço nele. Como eu queria poder dizer algumas coisas que eu não disse para ele, mas eu não posso mais. E tem gente, meus queridos, que parece que não faz a menor questão de estar perto do pai. Faz a menor questão, não se lembra, não quer estar junto. Muitos não procuram. É o pai que procura. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, mas muitos não procuram esse Pai. Esse Pai que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Muitos não procuram, muitos não sentem vontade, na verdade não sentem nem necessidade de falar com Ele, né? Sabe aqueles filhos que não precisam de nada do Pai? Nem falam com Ele, tem minhas coisas. Sabe, filho distante, frio, autossuficientes, se viram sozinhos, né? Eu me viro sozinho, dou um jeito aqui, não preciso do meu pai, não, da ajuda do meu pai, dos conselhos do meu pai, eu me viro. Sabe, filhos assim? Tem gente que age assim com Deus, tratam Deus, como Senhor, como Mestre, mas não como Pai. Por isso que tem receio de chegar na presença dele. Eles acham que Deus é igual um treinador. Se o desempenho não foi tão bom, então nem vem pedir nada, não vem, sabe? Como se Deus só ia nos ouvir se a gente tiver atingido o grau de perfeição máxima, tiver cumprido todos os mandamentos. Agora, deixa eu ver se eu cumpri todos, espera aí. Cumpri. Faltou esse aqui ticar, pronto. Agora eu posso chegar na presença de Deus. Acho que meus filhos precisam ser perfeitos para chegar na minha presença, para falar comigo, pedir alguma coisa, para contar? Não, meus filhos são queridos na minha presença. Acontecer, estejam bem, estejam mal, sempre são aceitos, sempre são queridos na minha presença, quanto mais nós na presença do Pai, quanto mais nós, porque se só filho perfeito poder se aproximar de Deus, só Jesus Cristo,
Mas ninguém na terra, ninguém. Mas a Bíblia nos diz que nós temos livre acesso ao trono da graça. Livre acesso. Alguns só falam que Deus é Pai na hora de orar, né? O Pai Nosso. Mas lembra. Não querem buscá-lo, não querem falar com Ele, não querem estar na presença dEle. Não o procuram de verdade quando estão com medo, quando estão tristes, quando estão perturbados, quando estão sem paz, quando estão ansiosos, preocupados. Em vez de buscar, em primeiro lugar, o Pai, a buscar tudo quanto é alternativa, menos o Pai. O Pai está lá, braços abertos, coração aberto, para mostrar o seu amor e a sua graça. Mas aquele medo de chegar perto dele. Imagine para o Pai Celeste saber que seus filhos têm medo, têm receio de chegar perto dele. Os seus filhos não confiam totalmente no seu amor, na sua aceitação, na sua graça. Não, ele é bom, né? Mas não pode ser tão bom assim, né? A gente projeta em Deus aquilo que nós vimos em nós. Os nossos defeitos, a nossa petulância, a nossa dureza de coração, a gente projeta em Deus, o Pai, achando que Ele é igual, que Ele age da mesma forma. Mas um pai que entregou o seu filho, que voluntariamente se ofereceu para dar a sua vida em resgate por nós, seu filho único. Ora, aquele que nem a seu próprio filho poupou, diz a Bíblia, antes por nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Diz Paulo aos Romanos. Que nem a seu próprio filho poupou em nosso favor. Precisa de prova maior de amor que essa? Está faltando o quê? O que ele tem que fazer mais? Para você acreditar o quanto que ele te ama? Quanto que ele pensa em você o tempo inteiro, ele se interessa por você, ele cuida de você, ele vela por você, ele guarda você, ele traçou um plano maravilhoso para a sua vida, ele tem alegria sem fim. Veja, se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, né, ou super rico, sei lá, o que eu tivesse de melhor, eu ia querer deixar com meus filhos, não para o meu empregado, funcionário do mês, era para o meu filho, para a minha filha, a melhor herança, o melhor que eu puder fazer, que eu puder juntar, se tiver que presentear alguém, ia ser meus filhos, e Deus quer dar o seu melhor para os seus filhos, que tem medo de você chegar a Ele, tem medo de abrir o coração para Ele, tem medo de buscá-lo, porque sabem que não são perfeitos, porque sabem que são indignos, que sabem que não conseguiram acertar tudo, né? Meus queridos, ninguém é perfeito, e a palavra de Deus nos corrige as nossas imperfeições, se a gente quiser obedecê-la, claro. Ele deu a sua palavra para nos corrigir, para nos polir. Ele se interessa tanto pela nossa santificação, corrigir os nossos erros, que Ele nos deu a sua palavra perfeita. Muitos não correm para os braços amorosos do Pai, não agem como os filhos, né? Preferem agir como se Deus fosse o gênio da lâmpada, e aí pede, né? Pede ali, e aí não recebe, e aí fica frustradinho, né? Não acredito em Deus, não acredito, já pedi, Deus não fez o que eu queria, então eu não acredito que existe Deus, não acredito, só porque os seus desejos, caprichos não foram atendidos. Veja só, Jesus podia explicar a sua afirmação. Qual afirmação? Que todo que pede recebe. Ele podia explicar essa afirmação, né? Afirmando, pois, que todo chefe, né? Que todo rei, que todo senhor, quando alguém vem pedir alguma coisa para ele, não, ele não usa esse exemplo. Ele explicou, relembrando-nos que nós somos filhos. Ele usa o exemplo aqui de filho pedindo alguma coisa para o pai. Olha, qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ele usa o exemplo do relacionamento de pai e filho. Por isso que ele justifica o versículo anterior, que todo que pede recebe. Porque aqui ele está falando com seus filhos. Entenda isso. Aqui ele está falando com seus filhos. E o filho de Deus, ele pede alguma coisa segundo a vontade de Deus.
Nós temos um Pai maravilhoso. Cadê? Passei. Que demora, pastor? Aí, esse é o título, não é? Incomparável. Por que Deus é incomparável? Alguém sabe o que é isso? Bomba? Qualquer bomba? Uma bomba atômica. Olha a força da explosão dela. Olha o tamanho. Não é igual uma bomba que o avião joga lá, né, que destrói uma casa. No dia 6 de agosto de 1945, foi jogada a primeira bomba. A bomba atômica na cidade de Hiroshima. Ela é tão forte que ela matou 80 mil pessoas e destruiu uma cidade inteira. Uma única bomba. 6 de agosto de 1945. Mas aí, em 1961, no dia 30 de outubro, a União Soviética resolveu testar uma outra bomba. Essa aqui é a bomba de Hiroshima, que destruiu a cidade. Olha a bomba que a União Soviética resolveu testar. Olha a comparação. Tem comparação? Se aquela de Hiroshima fez um estrago inimaginável, pensa essa da Rússia, a Tsar Bomba. Quer ver? Tem uma animação aqui, ó. Olha só para você ver. Esse aqui é o monte mais alto do mundo, né? Ó, o avião ele passa um pouco acima do monte mais alto do mundo. Olha essa bomba, o tamanho dela, do cogumelo dela. Como é grande, como é absurdo. Dá para comparar uma coisa com a outra? Não dá, né? Você olha para aquela bombinha e você fala, não, é bombinha de São João, né? Hiroshima ali, bombinha de São João, comparada com essa daqui da Rússia. Incomparável! Incomparável! Meus queridos, incomparável. Grave essa palavra. Nosso Pai, Ele é incomparável. Ele é um Pai maravilhoso, carinhoso, cuidadoso, um Pai responsável. Um Pai maravilhoso, maravilhosamente incomparável. Veja os pedidos que esses filhos pedem. Pedem pão. O outro pede peixe. Olha a diferença. Não são pedidos egoístas, são pedidos mesquinhos. O exemplo que ele usa aqui. Por isso que os filhos são atendidos. Não é? Mas a gente não sabe como orar. A gente pede errado. A gente acha que Deus vai nos dar tudo que a gente quer, mas a gente não sabe nem orar. Pede errado. O que diz Tiago 4:2? Ele diz assim, ó, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E ele continua, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjardes em vossos prazeres. Pedimos mal, motivações egoístas, não temos egoísta. E aí Jesus faz essa maravilhosa comparação no verso 11, que ele fecha com chave de ouro aqui. Olha de novo o verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha a comparação que ele faz aqui. Ele fala assim, se vocês, se nós, pecadores, cheios de maldade, cheios de falhas, indignos, miseráveis, nós sabemos como fazer o bem para o nosso filho, Ele pergunta, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Pai, é o que ele diz, quanto mais vosso Pai, que está nos céus.
Quanto mais o nosso Pai Celeste, que é perfeito, que é puro, que é santo, que é amoroso, quanto mais Ele que deu seu Filho unigênito por nós. Você percebe a comparação que Ele está fazendo aqui? Ele está querendo mostrar que Deus é incomparável, assim como aquelas bombas que eu mostrei, não tem nem comparação, não dá nem para medir. Se nós sabemos fazer o bem aos nossos filhos, Ele diz, incomparavelmente mais o nosso Pai, incomparável. Dá para imaginar o tamanho do nosso Pai? Dá para imaginar o tamanho do seu amor, da sua graça, da sua aceitação, do seu perdão? É incomparável, não tem como. Por isso, meu querido irmão, chega de agir como se Deus não fosse seu Pai, chega dessa frieza, desse gelo, desse formalismo, de vir na igreja com um ritual ali, religioso, seja espontâneo, seja sincero, achegue-se ao Pai, volte-se para o Pai, corra para os braços amorosos do Pai, fique mais perto dEle, queira ter tempo com Ele, fale com Ele, dê atenção às suas palavras. Imagine um pai que escreve uma carta de amor para os seus filhos, depois o pai volta, e aí, o que você achou? Do que, pai? Da carta que eu te escrevi? Eu nem li ainda, pai, eu vou ler no meu aniversário, eu vou ler, moxa, mas tinha instruções ali, tal, eu não li, pai, eu estava ocupado no meu joguinho do celular, faltava só uma temporada na minha série, e aí não dava, pai, mas eu vou ler, a carta de Deus deixada de lado, a carta do Pai para segundo plano, está na casa do Pai para adorá-lo, agora não podia, pai, não dá, imagine. Então não tenha pressa a falar com Ele, abre o seu coração para Ele, deixe ser amado por Ele, obedeça o seu Pai, não se esqueça que você tem um Pai maravilhoso, um Pai fiel, um Pai incomparável. Não compare o Pai Celeste com os pais aqui da terra. Não compare. Ele é incomparável. Ele é único. É sem igual. Lembre-se, esse Pai concede o que Ele exige. Basta nos pedir, buscar, bater. Não é o que diz o verso 7? Pedi, buscai, batei. O Pai concede o que Ele exige. Lembre-se, todos os seus filhos são atendidos. Todos os seus filhos são atendidos. Todos. É o que diz a palavra de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que passamos juntos, meditando sobre o Teu amor incomparável. Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Deus amado, nos ensina a pedir, nos ensina a nos achegarmos ao Senhor e buscarmos a face do Senhor e buscarmos aquilo que o Senhor exige de nós, ó Deus, porque de Ti flui todo dom perfeito, de Ti, Senhor, vem toda dádiva perfeita. O Senhor é o Pai das luzes que não muda. Amado Deus, nos ajuda a estar mais perto do Senhor. Ajuda o nosso coração a Te amar mais, a Te respeitar mais, a Te honrar mais. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a entender que o Senhor é um Pai que dá. É um Pai que quando seus filhos procuram, quando seus filhos batem, o Senhor dá. Nos ajuda, Senhor. Eu oro ao Senhor e peço em nome de Jesus. Amém.